Olá, muito boa tarde, meus colaboradores. Estamos aqui encerrando então a nossa semana da CIPAT. Tivemos uma série de informações aqui apresentada para vocês, com temas relacionados aí ao nosso dia a dia. E hoje nós estamos aqui no ambiente todo preparado para falarmos com vocês sobre espaço confinado. Não estamos exatamente confinados, mas eu estou aqui com o Matheus, né? O Matheus é bombeiro aqui em Cândido Mota, ele sabe muito bem do assunto do qual nós vamos tratar, espaço confinado e trabalho em altura, né, Matheus? É isso mesmo. Hoje vamos finalizar aí a Semana CIPAT com chave de ouro, falando um pouquinho aí sobre espaço confinado e acidentes em trabalho de altura. A gente tem aqui na Coopermota alguns ambientes específicos em que o trabalho em altura e espaço confinado são mais comuns, que é o pessoal dos nossos silos, né? Então, o pessoal aí do nosso silo, fique atento, então, ao nosso bate-papo de hoje, porque nós vamos falar sobre os riscos, as preocupações que nós temos também que estabelecer no nosso dia a dia para tentar evitar esses acidentes, né, Matheus? Porque existem muitos casos aí que, em alguns casos, inclusive, é fatal. Então, precisa de muita atenção, né? Isso. O trabalho em altura, tanto o trabalho em altura quanto o espaço confinado, é um trabalho que ele não admite erro, né? O erro pode custar a sua vida. Então, fique muito atento, preste atenção nos assuntos aí, que isso aí vai fazer com que você possa voltar para sua casa com vida. É isso aí. Então, nós vamos passar a palavra de fato ao Matheus. Vamos falar o nome completo do Matheus, eu nem falei, né, Matheus? Isso. É Matheus? Matheus Alves Prado. Alves Prado, né? A gente não costuma falar o nome completo, né, quando a gente está falando de bombeiros, mas aqui ele está como palestrante, então apresentamos ele com o nome e sobrenome, e passo definitivamente, então, a palavra a você, Matheus, estou por aqui, caso seja necessário, a gente faz novas abordagens. A palavra é com você. Obrigado. Então, vamos lá. Então, hoje, fomos convidados aí pela Coopermota para estar passando um pouquinho aos colaboradores aí, os assuntos aí sobre trabalho em altura e espaços confinados, tá? Antes da gente começar a entrar nos assuntos, pode projetar para mim aí a tela. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim. Eu sou Matheus, Cabo Matheus, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Estou no Corpo de Bombeiros há 13 anos, tá? Hoje na função de auxiliar administrativo na Estação de Bombeiros de Cândido Mota e sou graduado em enfermagem pela Unip. Dentro da Polícia Militar, minha formação foi em 2010, na Escola de Soldado, e tenho especializações no curso de resgate, salvamento em alturas, operações com drone, abordagem à tentativa de suicídio e bombeiro educador. Então, uma das principais causas hoje de acidentes, quando a gente fala em acidentes de trabalho, a principal causa de acidentes de morte e acidentes fatais é o acidente relacionado a trabalho em altura, tá? O trabalho em altura, ele não admite erro, tá? E depois a gente pode elencar também alguns acidentes relacionados a espaço confinado, porque os espaços confinados, eles têm uma série de riscos, como intoxicações, asfixias por substâncias inflamáveis, pode causar também explosão, porque ele é um ambiente onde ele não foi criado para que haja habitação de pessoas, tá? Vamos, então, abordar um pouquinho sobre o trabalho em altura. O trabalho em altura, ele é essencial, tá? Porém, para que a gente trabalhe em altura com segurança, a gente deve adotar algumas medidas de segurança, tranquilo? E essa medida de segurança, ela tem que ser planejada. Para isso, a gente adotou uma norma, que é a NR35. Essa norma, ela estabelece o quê? Alguns procedimentos a serem adotados ou minimizar os riscos de um acidente em altura. Porque o acidente em altura, ele pode ser fatal. E a nossa preocupação é com a vida de você, integrador, tá? Todos nós queremos que você volte para sua casa com vida sã e salva, tá? A gente sabe, então, que o trabalho em altura, ele traz risco, como qualquer outro trabalho, tá? Porém, o trabalho em altura, ele não admite erro, tá? Porque o erro, ele pode custar a sua vida. Então, para que a gente elimine esses riscos, nós adotamos o trabalho ANR35, que ela fala sobre trabalho em altura, tá? E nessa ANR, o que ela faz? Ela propõe o quê? A utilização de preceitos de antecipação desses riscos, tá?
e quais são as medidas adequadas para a gente trabalhar com o trabalho em altura. Ela determina o quê? Que, quando possível, a gente não coloque esse integrador, esse colaborador, no trabalho em altura, se possível. Caso não seja possível, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar medidas que façam com que minimize ou elimine esses riscos de acidentes no trabalho em altura. E, segundo a NR35, o que é definido como trabalho em altura? A NR35 ela define como trabalho em altura todo trabalho que é executado com uma diferença de altura acima de 2 metros, tá? E que essa altura, ela traga risco de queda, tá? Então, essa é a definição de trabalho em altura para a NR35. Tranquilo? A NR35, ela também traz responsabilidades do empregador e também responsabilidades para os colaboradores, tá? Além de trazer algumas diretrizes técnicas sobre proteção coletiva, equipamentos de proteção individual, entre outros pontos que ela acaba abordando, tá? Então, a gente falando sobre altura, quando que a gente vai precisar utilizar um equipamento de proteção individual para o trabalho em altura? Como eu acabei de dizer, segundo a NR35, todo e qualquer trabalho acima de 2 metros de altura, onde traga o risco de queda, nós devemos utilizar esse equipamento de segurança individual. E qual é esse equipamento de segurança individual que a gente deve utilizar no caso do trabalho em altura? Esse equipamento, pode projetar a tela para mim? Ele o capacete, certo? Nós utilizamos óculos. Se for um ambiente aí confinado, utilizamos uma máscara, né, por conta aí dos detritos, tá? Luvas, as cordas, os cintos de segurança, talabarde, botas, entre outros. Cada trabalho vai ser definido qual tipo de equipamento eu vou utilizar, certo? Ô, Matheus, e não basta também o colaborador saber que colocar ali o cinto de segurança, porém não fixar ele no cabo guia ou essas coisas. É muito comum ele colocar parcialmente só o EPI e não exatamente assim, a fixar ele em algum lugar que os deixe inseguro, não é? Isso. O equipamento ele tem que ser vestido e utilizado. Não adianta nada eu ter um equipamento bonito e deixá-lo guardado, que ele não vai servir, ou muitas vezes utilizá-lo, vesti-lo e não utilizá-lo de forma correta, tá? Isso aí não vai minimizar os riscos, que são muitos quando a gente fala em trabalho em altura. Mais à frente eu vou estar projetando algumas fotos de formas onde não foi utilizado o equipamento de forma correta, ou onde a pessoa tinha o equipamento, mas estava lá de enfeite. Se caso ele cair, ele vai tá todo bonitinho lá com o equipamento, né? Mas não utilizou. Que Deus nos acuda, né? Quando a gente fala, então, sobre acidentes em trabalho em altura, apesar de existirem várias regras aí de exigência do trabalho em altura, né, onde a NR35 ela traz obrigações do empregador, a maior causa de acidente referente a trabalho em altura não está relacionada ao empregador, e sim ao colaborador. Porque muitas vezes, pela preguiça em usar o equipamento, tá? Ou muitas vezes pelo excesso de confiança. A gente sempre fala, as pessoas às vezes viram para mim e falam assim, nossa, Matheus, você tem o curso de salvamento em altura, você tem medo de altura? Eu tenho medo de altura. Mas, caramba, você tem curso de altura, você tem medo de altura? Sim. O medo, ele faz com que a gente tome cuidados, tá? A partir do momento que a gente perde esse medo, você fica autoconfiante e para de tomar algumas medidas cautelosas e aonde acontece o acidente, né? O excesso de confiança faz com que ocorra acidente. Então, pessoal, vocês que acabaram de entrar na Coopermota e estão aí prestes a entrar em ambientes confinados, ou então a alturas acima de 2 metros, vocês precisam usar os equipamentos. E, pessoal, você que está há mais de 10 anos, há 20, há 30 anos na Coopermota, continue usando os equipamentos, porque todos precisam desse equipamento, assim como você falou, né, Matheus? Sim, com certeza. Só para reforçar todo mundo. Isso é muito importante.
Porque às vezes você acaba desacreditando, né? Ah, não vou usar mais esse equipamento porque eu sempre subi lá, nunca aconteceu nada. Só que uma hora vai acontecer. A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe. A gente utiliza o equipamento para não ser utilizado. Aquela coisa do seguro, né? É a coisa do seguro, né? Mas utilize o equipamento, porque na sua residência tem alguém esperando por você, tá? A vida é de suma importância. Então, utilize o equipamento. É melhor você perder 5 minutos aí vestindo o equipamento, 5, 10 minutos, do que perder a sua vida, né? A vida não tem preço, né? Com certeza. Certo? É isso aí. Então, falando em acidentes ainda, projeta para mim a tela aí. A gente pode verificar aí o índice de acidentes em trabalho em altura. A gente pegou aí um gráfico que ele tem um radar de acidentes, né? Sobre queda em altura no período de 2014 a 2021. A gente verifica aí essa linha em vermelho, os acidentes de trabalho. E as colunas em verde são os óbitos em decorrência a esse acidente de trabalho. Então, a gente verifica aí que é muito alto o índice de acidente em trabalho de altura. E por que aumentou tanto assim nos últimos anos? Na verdade, é onde começou-se a aplicar estudos e a metrificar esses acidentes, tá? E é onde começou-se a aplicar e metrificar. Então, por isso que teve não ocorria antes, só tem um acompanhamento melhor. Onde foi um acompanhamento melhor. Entendi. Por conta dos altos níveis, né, de acidentes, onde voltaram os olhares para esses níveis, né, de acidentes. Os acidentes fatais necessariamente são em altas, assim, altura muito, muito grande, ou acima de 2 metros já também ocorrem? Não, um acidente, para a gente ter uma noção, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre fator de queda, tá? Que é onde vai definir sobre qual tipo de equipamento que nós vamos utilizar no trabalho em altura. Um fator de queda acima de 2 metros, que ele é considerado numa altura de acima de 3 metros, ele já pode levar uma pessoa a óbito. Sim. Tá? Então, às vezes a gente acha, é baixinho, eu vou subir numa escada, dá 2 metros só de altura. Esses 2 metros pode fazer com que você caia, frature uma perna e fique acamado. Mas eu vou só fraturar a perna? Não. Uma fratura hoje de fêmur, que é um dos maiores ossos do nosso corpo, ele gera vários problemas. Você fica por um tempo acamado, tem a questão do risco de você ter uma embolia por desprendimento de gordura ou de coágulos sanguíneos, né? Então, o risco é muito grande. Então, a intenção é sempre aí a gente estar inteiramente aí, não só para o serviço, mas para a nossa família, né? Integrador, colaborador, você é muito importante para a sua família. Beleza? Pode projetar para mim a tela aí. Vamos mostrar aí algumas imagens que a gente verifica imprudências. Eu acho que perdeu a... Foi. A gente pode verificar aí algumas imagens sobre imprudência na questão quando a gente fala em trabalho em altura. Na imagem aí da esquerda, a gente verifica aí um colaborador em um muque, né, dentro de um cesto. Na verdade, ele saiu para fora do cesto para poder alcançar a luminária. Aí existe uma série de erros, né, a gente pode verificar. Primeiro erro, ele está sem equipamento nenhum de segurança. Matheus, mas eu estou dentro de um muque, num cesto, eu preciso utilizar equipamento de segurança? Sim, eu preciso colocar a cadeira de altura, eu preciso colocar o meu alto seguro, no caso um talabarte aí, né, que é o meu, que vai fazer a minha ancoragem. Eu preciso estar com luvas, com capacete. Para quê? Para caso ocorra algum tipo de acidente, eu me desequilibre ou algo do tipo, eu fique pendurado, tá? Não basta eu estar dentro do cesto, o cesto não é seguro, tá? Eu tenho que ter uma outra segurança. A gente sempre fala, a NR35, o trabalho em altura, ele preconiza o quê? Que todo trabalhador, ele tem que estar sempre com dupla segurança. Ele tem que ter o equipamento dele e sempre um backup. O trabalho em altura, ele preconiza isso. Então, a gente tem que ter sempre um backup. Eu estou dentro do cesto, eu estou seguro? Estou seguro, mas eu tenho que ter meu backup. E se esse cesto falhar? Eu tenho o quê? Eu tenho o meu cinto de segurança e o meu talabarte.
Olhando a imagem aí da direita, nós podemos ver também um outro colaborador que ele está utilizando o equipamento de segurança de proteção individual, certo? Porém, de forma errada. Ele tem ali um cinto de segurança, tá? Ele tem um capacete, mas o que está faltando ali? A ancoragem, o talabarte. Onde ele está ancorado ali? Nas nuvens, né? Ali, se ele cair ali, ele vai pranchar no chão, né? Isso é bastante comum, né, Matheus? Isso é muito comum. Às vezes a pessoa acaba colocando o equipamento, porque o técnico de segurança é um cara chato, ele cobra, né, muito. Então, vamos colocar o equipamento para enganar o técnico de segurança. Sim. Mas você não está enganando o técnico de segurança. É assim mesmo. Você está enganando a si mesmo. Porque se vier acontecer algum acidente, não é o técnico de segurança que vai sair prejudicado. Quem vai sair prejudicado é você, primeiramente, e sua família, né? Sua família depende aí, espera por você, né? E depende aí também, muitas vezes, do sustento, né? Aí você vai ficar encostado. Então, não só o dinheiro, né? A gente pensa também em dinheiro, mas a vida aí é muito importante, né? A vida aí é o bem maior, ela não tem preço, né? Então, por isso que a gente fala aí, sempre preza pela vida, utilizar equipamentos de segurança. É isso aí que vai fazer com que você consiga voltar para sua residência de forma segura, salvo e inteiro. Beleza? Falando ainda em trabalho em altura, a gente tem que entrar num assunto chamado fator de queda. O que seria esse fator de queda? Tá? Caramba, o que é fator de queda? Fator de queda é o que é levado em consideração qual o tipo de equipamento que eu vou utilizar. Tá? Pode projetar para mim o slide 13, e aí a gente verifica algumas figuras sobre fator de queda. O fator de queda ele é classificado em 3 níveis. Menor que 1, nível 1, e o fator de queda, nível 2. O menor que 1, ele é o verdinho, é um nível tranquilo, tá? O 1, ele já liga uma luz de alerta, e o acima de 1, que é o 2, ele já liga o alerta, já fica vermelhinho ali, já é perigoso. Por quê? Aonde já traz muitos riscos aí para uma lesão grave, mesmo utilizando o equipamento de segurança, tá? Você pode ter uma lesão. Não é porque você está utilizando o equipamento de segurança que você está sã e salvo, que eu posso abusar, estou ancorado, eu posso sair correndo em cima da plataforma lá, estou lá em cima do silo, colaborador lá, e não vou tomar os devidos cuidados, mesmo, eu estou ancorado, não preciso me apoiar nos gradios, né? Não. Existe um fator de queda que ele também pode ser um fator muito importante na questão de você ter uma lesão ou não. E como que a gente calcula esse fator de queda? Esse fator de queda, ele é calculado da seguinte forma. No próximo slide, a gente pode verificar que ele é calculado da seguinte forma. A gente leva em consideração o quê? Qual que é o tamanho da queda que eu vou ter e qual o tamanho do meu talabarte, tá? Então, vamos dizer que eu tenho um talabarte de 1,5 m. E eu estou numa ancoragem, que a ancoragem ela está no nível acima do meu ombro, tá? A ancoragem acima do meu ombro, ela é considerada um fator de queda nível 1, tá? É um fator de queda tranquila. Então, sempre que eu puder fazer uma ancoragem acima do meu ombro, é o melhor tipo de ancoragem a ser feito. Por quê? O fator de queda ele é muito baixo, ele é um nível 1, tá? Então, a gente pega esse valor do fator de queda, ou seja, eu pego qual é a distância que eu vou ter de queda livre e divido pelo valor, pelo comprimento do meu talabarte. Então, por exemplo, eu tenho uma ancoragem a nível da minha cintura e a minha queda livre vai ser de 1,5 m. E o meu talabarte ele tem 1,5 m. Então, eu pego essa queda livre, que é 1,5 m, e divido pelo valor, pelo tamanho do meu talabarte, que também é 1,5 m. O que vai acontecer? Eu vou ter um fator de queda de 1, certo? Então, toda ancoragem que ela está a nível da minha cintura, ela tem um fator de queda nível 1,
tá? Que é o fator de queda aí onde a gente liga o alerta. Acima disso, já fica mais arriscado, que é quando a gente tem a ancoragem com a nível dos pés, tá? Quando a gente faz a ancoragem do meu talabarte, no nível dos pés. Esse fator de queda a nível dos pés, a gente calcula de que forma? Por exemplo, eu tenho a minha queda, ela vai ser 3 metros, tá? Porque geralmente uma pessoa aí tem 1,5 m, 1,5 m, o porte aí de 1,80 m, né? Mais 1,5 m do meu talabarte, ou seja, em torno de 3,5 metros. Mas vamos, para simplificar a conta, vamos colocar que eu tenho uma queda livre de 3 metros e o meu talabarte tem 1,5 m. Se eu dividir 3 por 1,5, eu tenho um fator de queda 2, tá? E aí é onde pode trazer lesões graves para o integrador. Então, antes dele começar, dele subir em qualquer ambiente, ele precisa fazer um planejamento onde ele vai fazer essa ancoragem, né? Isso. Sempre quando eu vou fazer um trabalho em altura, o ideal é a gente fazer o quê? É verificar como eu vou fazer a minha segurança. A segurança é a primeira coisa a ser feita. Nós, no Corpo de Bombeiros, a gente, quando chega no local da ocorrência, a primeira coisa que a gente verifica é a segurança. A minha segurança, a segurança do local e a segurança das pessoas. O porquê isso? Porque eu não posso me tornar mais uma vítima. Se eu me tornar mais uma vítima naquele local e deixar de lado a segurança, é mais um problema. Ao invés de eu ter uma vítima, eu tenho duas. Eu e mais aquela pessoa que eu fui lá para tentar salvá-la, né? Então, sempre a segurança em primeiro lugar, tá? E trazendo aqui para o trabalho em altura, para você, colaborador na Coopermota, como que a gente vai fazer isso? Vou fazer um trabalho lá em um silo. O que eu vou precisar? Eu vou subir o silo, eu tenho que mentalizar. Eu vou subir o silo, tem a escada lá, então vou precisar de um cinto de segurança, tá? Eu vou precisar de um capacete e vou precisar do talabarte, tá? E aí sim, eu vou acessar um local onde não tem, onde não é um local que é comumente acessável. Então, ali eu vou precisar de uma corda para fazer um ponto de ancoragem. Como que eu posso fazer essa ancoragem? Essa ancoragem, de que forma que eu posso fazer? Opa, o Matheus falou que o interessante é essa ancoragem, ela está sempre acima do nível do ombro. Se não tiver possível acima do nível do ombro, no nível da cintura. E, em último caso, quando não tem outra opção, a gente faz a ancoragem a nível dos pés, tá? É o último dos últimos casos, a gente faz a ancoragem no nível dos pés. Caso contrário, sempre priorizar aí pela ancoragem a nível acima do ombro, certo? E nesses momentos aí de salvamento que vocês já realizaram aqui em Cândido Mota ou em outros ambientes, já foram realizados atendimentos na Coopermota? Já foram verificadas situações em que os nossos colaboradores estavam desatentos nesse sentido? Sim, nós já pegamos ocorrências, já atendi uma ocorrência na Coopermota, onde, por descuido do colaborador, ele veio a sofrer um acidente na esteira. Não era relacionado ao trabalho em altura, mas foi por falta de observação dos cuidados, tá? Às vezes, muito excesso de confiança, né? Tá ali direto, isso aqui eu faço de olho fechado. Mas a gente sabe que a gente está no meio industrial, onde tem muitos maquinários, excesso de barulho, tudo isso são muito perigoso e muito fácil de acontecer um acidente, né? Se a gente baixar a guarda, é 1 minuto de bobeira, o acidente acontece. E esse acidente, ele pode custar a sua vida, né? Isso aí, pessoal, a gente não está falando de uma realidade distante da gente, não, a gente está falando de realidade que faz parte do nosso dia a dia, então é muito importante que todo mundo que está aqui, também o pessoal do administrativo também tenha conhecimento disso, que pode ser que em algum momento ele também tenha acesso à situação de estar em um local de altura, né, então também é importante para todo mundo, não só o pessoal que está lá no silo, e isso faz parte da nossa realidade, então é importante que cada um fique muito atento aí no seu trabalho para evitar problemas, né, Matheus? Sim, porque quando a gente fala em trabalho à altura, né, a gente pensa só nos colaboradores que estão lá na linha de frente, no silo, lá na parte operacional, né? Mas, bem lembrado, Vanessa, a parte administrativa também pode ocorrer acidentes com queda de altura? Pode. Por exemplo, eu vou subir numa escada trocar uma lâmpada. Então, não é só lá no silo, não é só lá no chão da fábrica.
Aqui também na parte administrativa, nos escritórios, pode ocorrer. Eu vou trocar essa lâmpada aqui rapidinho, eu subo um banquinho aqui e desequilibro, já tem um fator de queda aí acima de 2, tá? Às vezes a gente acha que não, só acima do silo eu vou ter um fator de queda 2. Não, você subindo em uma escada, você já pode ter um fator de queda aí de 1 a 2. E você sem equipamento de segurança aí, com certeza, vai ser um acidente grave ou você aí acabar indo a óbito. E dificilmente a gente vai estar com EPI, né, no setor administrativo, então, porque a gente está fazendo outras coisas, a gente não vai estar usando um capacete quando a gente for subir numa escadinha dessa para fazer uma troca, né? O que a gente precisa fazer, então, nesse caso? Nesse caso, o ideal é fazer o quê? Precisou trocar uma lâmpada, ou chama alguém especializado, né, para trocar essa lâmpada que tem. Muitas vezes o treinamento para fazer o trabalho em altura. Não, mas em casa eu troco a lâmpada facinho. Tá? A gente tem inúmeros acidentes, aqueles banquinhos de plástico, aquelas banquetinhas mesmo. A pessoa foi subir em cima da banquetinha, a banquetinha quebrou, entrou na perna, rasgou, aí houve sangramento, rompimento de veias, artérias. E só não houve um dano maior porque o socorro foi muito rápido, né? Porque poderia ter levado até a perca da sua vida, né? Então, são minutos de bobeira. Às vezes a gente acha que, não, é simples, troco essa lâmpada aqui, é rapidinho. Mas não, todo cuidado é pouco. Em qualquer situação. Em qualquer situação. Legal? Legal, vamos lá. Vamos lá, então, falar um pouquinho aí sobre a síndrome de Arnés, tá? O que seria esse nome, síndrome de Arnés? A síndrome de Arnés, ela está relacionada ao trabalho em altura também, tá? Quando a gente tem uma pessoa que ela fica por muito tempo pendurada, ela pode sofrer essa síndrome de Arnés, ou também comumente chamada como síndrome da suspensão inerte, que é quando a pessoa ela fica por muito tempo pendurada. E essa suspensão inerte, ela vai causar o quê? A compressão do cinto nas pernas dessa pessoa vai fazer com que dificulte a passagem de sangue das pernas para o retorno para a bomba nossa, que é o coração, né? E para que faça esse sangue circular. Isso aí vai fazer o quê? Com que o sangue ele sofra uma hipóxia, tá? Que é a falta de oxigênio no sangue, tá? Então, o que acontece? Essa falta de oxigênio por conta da falta de movimento, que a pessoa acaba ficando muito tempo ali inerte. O inerte é parado, né? A pessoa fica pendurada, parada. Então, ela começa a ter sinais e sintomas. O que são sinais e o que são sintomas? Os sinais é aquilo que eu consigo ver. Os sintomas é aquilo que você, colaborador, sente, tá? Então, o colaborador está lá, em cima de um trabalho, pendurado. Que muitas vezes a gente tem alguns trabalhos que a gente acaba tendo que ficar pendurado no equipamento, né? Ou ele sofreu uma queda e ficou pendurado no alto seguro, no equipamento, né? É de suma importância que, se caso ocorra a questão dele sofrer uma queda e ficar pendurado nesse equipamento, que o socorro seja acionado o mais rápido possível para que ele não entre nessa síndrome de Arnés, tá? Por quê? Quando ele começa a desenvolver a síndrome de Arnés, ele começa a ter uma pele fria, pálida, aumento da frequência cardíaca, ele começa a ter a êmese, que é a náusea, que é a vontade de vomitar, né? Começa a suar, tá? E aí até a sensação de desmaio ele começa a ter uma visão aí que a gente chama de vertigem, né? Que é quando tudo balança, certo? E até chegar ao risco de morte, tá? A síndrome de Arnés, ela pode até levar ao risco de morte. Tem um tempo, assim, de previsão de quando isso começa a acontecer? Não tem um tempo, assim, adequado de como isso pode acontecer. Média, em torno de 25 minutos, mas vai de pessoa para pessoa, tá? É importante também dizer que quando a gente fala em trabalho em altura, a gente tem que sempre lembrar, você colaborador, você vai subir em algum local, num trabalho em altura, ou vai entrar num espaço confinado, você não está legal, não está se sentindo bem, fale para o seu chefe, fale para o seu colega, hoje eu não estou legal, não entre. Melhor do que... É melhor você não deixar de fazer
aquele trabalho do que muitas vezes sofrer um acidente aí e trazer um problema maior, né? Até para ele e para todo mundo, né? Você pode até perder a sua vida. Então, não está se sentindo seguro? Meu, não estou me sentindo seguro, eu não vou. Não ser menos ou mais que ninguém, você fala, hoje eu não estou legal, não estou legal, não vou fazer esse tipo de serviço. Estou com a pressão baixa, não estou me sentindo bem, porque às vezes eu posso estar fazendo esse serviço aí e o trabalho em altura ou o espaço confinado, ele não admite erro, né? O erro, ele pode custar a sua vida, tá? Então, sempre a gente tem que estar bem psicologicamente, mentalmente, né? E também bem de saúde para executar esse tipo de serviço, tá? Então, a síndrome de Arnese aí, ou a síndrome da suspensão inerte, ela, em média, aí 25 minutos, né? A gente pode já ter esses sinais e sintomas, decorrência aí da compressão, né, do cinto na parte da perna, aonde tem a parte da perna, ele começa a comprimir as artérias e veias, né, das pernas. Então, a gente, quando faz o curso de salvamento em altura, até uma dica que o pessoal dá para a gente, é o quê? A gente utiliza uma pedaleira, quando a gente vai ficar num trabalho em altura por muito tempo, e a gente coloca essa pedaleira e levanta, porque quando você está no trabalho em altura, pendurado sobre uma corda, você fica sentado, e você tem muita compressão nas pernas. Então, o que você faz? Você coloca uma pedaleira e você consegue ficar em pé. Você ficando em pé, os músculos da perna eles auxiliam no bombeamento de sangue. Então, consegue fazer com que esse fluxo não fique por muito tempo parado, para não houver a decorrência aí da síndrome de Arnese. Tá? E, referente à síndrome de Arnese, a gente falou aí que ela causa aí a falta de oxigênio, né? E a falta de oxigênio, ela faz com que as células do nosso corpo comecem a morrer, tá? Quando as células elas começam a morrer, ela começa a liberar ácidos, toxinas no sangue. E essas toxinas, enquanto eu estou na síndrome de Arnese, elas estão presas na minha perna. Legal. Se eu começo a desprender esse sangue e ele circula para o meu corpo, eu tenho um problema maior. Eu espalho e eu posso ter uma parada cardiorrespiratória, uma falência do meu fígado, do meu rim, posso entrar numa fibrilação. Tá, e aí, Matheus? Tive a síndrome de Arnese. E agora, o que eu faço? Deixa o cara pendurado lá? Não deixo? Melhor não? Não sei. O que faz? O que eu faço? Como que a gente vai agir? Existe a solução para isso? Existe. A pessoa ficou lá, ela começou a desenvolver sinais e sintomas de síndrome de Arnese, ou a síndrome de suspensão inerte. O que eu vou fazer? A gente vai fazer o resgate dela normalmente, tá? Porém, a gente vai fazer de que forma esse resgate? De forma vertical. Ou seja, essa pessoa, a gente vai descer ela em pé, vai deixar essa pessoa em pé por um tempo aí aproximado de 10 minutos, tá? Com o tórax num ângulo de 30 a 40 graus por esse tempo de 10 minutos. Para quê? Para que essa toxina não vá direto para o coração, para que esse coração não possa entrar em uma parada cardiorrespiratória. Meu Deus. Somente a partir desse momento que a gente vai deitá-la em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, né, para poder fazer o transporte dela. Eu não posso, em hipótese alguma, uma vítima, um colaborador, estava lá em trabalho, fazendo trabalho em altura, passou mal, desmaiou, está desmaiado lá e ficou por muito tempo, eu não posso já retirá-lo e deitá-lo imediatamente no chão. Eu tenho que fazer esse procedimento. Descê-lo de forma vertical, deixá-lo aí com o tronco dele de 30 a 40, um ângulo de 30 a 40 graus, em torno de 10 minutos. E só depois que eu vou deitá-lo em decúbito dorsal. Isso é de suma importância. Aquela orientação, de novo, que a gente dá para muitos casos de acidentes de carro, que não é para mexer, que não é para qualquer um fazer, o socorro também serve para esses casos, né? Serve para esses casos. Porque o que acontece? Às vezes eu vou fazer, eu acho que eu estou ajudando, eu vou piorar, tá? Então é de suma importância a gente saber isso.
se eu vou fazer o auxílio a essa pessoa, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, Sim. porque eu posso piorar a situação da pessoa, tá? Isso aí. Então, Muita é de atenção, suma gente. importância. Preste muita atenção, colaborador, nessa dica aí, sobre a síndrome de Arnês, tá? Interessante, sempre, acionamento do, é, do salvamento capacitado para isso. Quem nós temos aqui na região? Em Cândido Mota, em Ibirarema, em Palmital, você aí na sua unidade. Quem você tem especializado para fazer esse salvamento? Hoje nós temos o Corpo de Bombeiros. E qual é o número de acionamento para esse serviço? Vocês aí sabem qual é esse número? O número de acionamento do Corpo de Bombeiros é 193. Gravem esse número. Esse número ele pode salvar a sua vida. Põe aqui na tela, gente. GCzinho aqui, ó. 193. O número do Corpo de Bombeiros de acionamento é 193. Não é 190, não é 192. É 193. Se eu ligar o 90, o bombeiro vai chegar? Vai chegar, mas vai demorar muito mais. Tem que ficar passando pro outro. Porque aí ele vai cair lá no policiamento, o policiamento vai passar para o Corpo de Bombeiros. E tempo é vida. Tá? Tempo é vida. A gente viu aí na síndrome de Arnês que é muito importante, quanto mais rápido o socorro, melhor é para essa vítima. Então, o tempo faz totalmente a diferença. Isso aí. Tranquilos, então, referente à questão de síndrome de Arnês? Já aprendemos um pouquinho mais. Aprendemos um pouquinho mais, então, aí sobre o assunto referente a trabalho em altura, né? Isso. A gente teve um assunto muito amplo, mas acho que a gente conseguiu focar aí legal em alguns pontos aí muito importantes para saber quando a gente fala em trabalho em altura, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre espaço confinado, tá? O espaço confinado, ele é determinado pela NR 33, que é a norma que regulamenta o serviço em espaço confinado. Tá, e o que é um espaço confinado? A gente fala espaço confinado, mas o que é isso, um espaço confinado? A NR 33, ela teve uma atualização esse ano, onde ela diz que o espaço confinado, ela é qualquer área ou ambiente que atenda simultaneamente esses 3 requisitos que estão aí na tela, sendo eles, ele não é projetado para ocupação humana, tá? Ele possui meio limitado de entrada e saída, e exista ou possa existir atmosfera perigosa. Aqui na Coopermota, nós temos espaço confinado, que atendem esses 3 itens simultaneamente? Temos. Temos, né? Bastante, né? Nós temos bastante. Locais onde não são projetados para ocupação humana. Silos, armazenamento de grãos, né? Sim. Os túneis, onde existem as esteiras para fazer o transbordo dos grãos, né? São espaços que eles são baixa ventilação, eles não foram projetados para ocupação humana, né? É um meio limitado, onde você não consegue entrar e sair com facilidade, muitas vezes tem alguma dificuldade para entrar e sair, né? Então, isso aí é um espaço confinado, tá? E a NR 33, ela traz o quê? Determina também algumas medidas de prevenção ou para minimizar esses acidentes nestes locais de trabalho, porque não tem como se evitar trabalhar nesses locais. A gente tem que trabalhar. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai, então, tentar minimizar utilizando equipamentos de segurança contra individual, equipamento de segurança individual, tá? No espaço confinado, a gente tem um problema, um risco muito grande, que é a questão de atmosfera perigosa. O que seria uma atmosfera perigosa? A atmosfera perigosa é quando você tem a deficiência ou o aumento de oxigênio. É também quando você tem a presença de contaminantes, tá? Ou então, quando você tem uma atmosfera que ela possa ser explosiva. Pode voltar um pouquinho para a gente? Ou seja, aqui na Coopermota, nós temos atmosfera, ambiente confinado com atmosfera perigosa? Sim. Bastante. Os silos, eles são pouco ventilados, tá?
Eles têm presença de detritos e ele também tem presença de gases, porque a decomposição dos materiais, tá? E esses gases eles podem ser explosivos, tá? Então, sempre para mim entrar num ambiente de espaço confinado, de que forma que eu vou entrar? Os equipamentos que minimizam esses riscos para a gente trabalhar no espaço confinado, que é o quê? O equipamento de proteção respiratória, que é o EPR, tá? E também o detector de gás. O detector de gás, ele vai fazer com que eu verifique se essa atmosfera ela está gasada ou não, se tem presença de gases que são ofensivos à minha saúde. Porque muitas vezes, o que acontece? Um exemplo que acontece bastante. Às vezes a pessoa vai descer num fosso lá e, por exemplo, um trabalhador estava trabalhando aqui na Coppermota e lá no fosso o integrador, o colaborador ali descuidou e caiu lá embaixo. Aí ele está lá, está consciente, gritando de dor. Aí eu vi ele lá, me desesperei, eu vou descer pela escada para ajudar ele, só que não coloco nenhum equipamento de segurança. O que vai acontecer? Dois problemas. Eu posso desmaiar por conta dos gases que estão presentes. Mas, Matheus, ele está lá, não tem gás. Muitas vezes, o gás ele pode não estar lá no fundo. Ele pode estar no meio do fosso. Então, quando eu estou descendo, eu inalo aquele gás e desmaio. A pessoa, às vezes, ela sofreu a queda, ela não chegou a inalar por conta da velocidade que ela passou por esse gás. Então, não deu tempo. Então, isso é muito perigoso. É muito comum que aconteça isso. A gente pega bastante ocorrência na região aqui. Não é só, a gente vê só em filme, vê só em fora. Não, já pegamos ocorrência assim, aqui na região, onde um animal caiu num poço, tá? E o rapaz foi colocar uma escada para socorrer o animal, ele caiu, desmaiou e caiu. Por quê? Porque tinha gases lá no meio daquele poço. Tá? Um poço comum? Um poço comum. Tá? O que acontece? Decomposição de matérias orgânicas. Ela cria gases. Os gases, eles se desprendem, eles não ficam lá embaixo, eles vão subindo. Muitas vezes eles não saem por conta da distância. Então fica no meio do poço lá, é onde ocorre isso. Por isso que a gente tem um equipamento chamado detector de gás. Tá? Esse detector de gás, ele tem um equipamento de suma importância, onde ele tem uma bomba que você coloca ou uma extensão nele, vai descendo uma extensão lá devagar no fosso para verificar se tem, ele vai puxando esse ar para verificar se tem presença de gases. Quando eu não tenho isso, eu amarro meu próprio detector numa corda e vou descendo ele. Não desço rápido, eu desço devagar. Por quê? Na mesma velocidade que eu for descer, para mim verificar se tem gases naquele local. Tendo a presença de gases, eu desço. Tem como eu descer? Desço. Com equipamento, segurança, com máscara. Não tem presença de gases? Aí sim eu posso descer sem a máscara de proteção respiratória, tá? O EPR. Tenho dúvidas se tem ou não tem gás? Eu sempre vou tratar como ambiente gasado, tá? Essa é uma dica muito importante aí quando a gente fala de espaço confinado. Recentemente a gente acompanhou o noticiário de explosão que teve na cooperativa no Sul, era por conta desses gases todos que ficam por dentro, né? Qual que era o motivo? Eu não lembro exatamente. Mas provavelmente são coisas que acontecem Isso, acontece muito. O que acontece? Ambiente gasado. O ambiente confinado, ele é baixa ventilação, né? Muitas vezes a gente tem a ventilação artificial, a ventilação forçada, que são aqueles dutos aeradores para fazer a ventilação. Naquele caso daquela ocorrência, como outras ocorrências que acontecem de explosão, o que pode ter ocorrido? A falta de atenção, tanto no trabalho em altura, quando a gente falou lá, que a principal culpa dos acidentes em altura e do acidente em espaço confinado, muitas das vezes, em 99,9% das vezes, não é culpa do empregador. Oh, meu Deus. E sim é culpa de quem? De nós, colaboradores. Por quê? Atenção, gente. Por excesso de confiança. Eu sei tudo, não precisa não. Ou, muitas vezes,
por falta de cuidado, né? Às vezes na pressa, não vou colocar isso aqui não, dá muito trabalho, eu vou descer lá rapidinho, tô com pressa, eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas, às vezes, essa pressa sua pode fazer com que você não consiga terminar as outras coisas que você está com pressa. Então, a gente tem que tomar cuidado. E ali, às vezes, pode ser uma falta de cuidado. O que fez? Não ventilou esse duto, tá? Entrou com o equipamento, o ambiente estava agasalho, entrou com o celular na mão. O celular, ele pode gerar uma faísca. Ou entra fumando, tá? Tudo isso pode fazer com que esse ambiente ele exploda, tá? Nós temos também alguns riscos de acidentes em espaços confinados. Pode projetar para mim a tela o slide 27, para a gente verificar as imagens aí, quando a gente fala de espaço confinado. Vocês conseguem, colaboradores, identificar alguma coisa desses riscos apresentados aqui na Coopermoto? Podemos ver nas imagens aí que nós temos silos de armazenamentos verticais. Então, a gente pode verificar aí na imagem que nós temos silos de armazenamentos de grãos verticais. E esses silos de armazenamentos de grãos verticais, eles trazem risco? Sim, vários riscos, tá? Risco de soterramento, tá? Muitas vezes o integrador está lá no espaço confinado trabalhando, e o legal dessa parte aqui, que a gente utiliza as duas regras, nós vamos trabalhar tanto com a NR35 quanto com a NR33, tá? Porque geralmente o espaço confinado, ele é um local de difícil acesso. Eu vou ter que descer ancorado, eu vou ter que utilizar um equipamento de segurança de altura, vou ter que utilizar um capacete, eu vou ter que utilizar o meu cinto de segurança, vou ter que descer numa corda ancorado, vou ter que descer com talabarte. Associado a isso, eu vou ter que utilizar um equipamento de proteção respiratória, tá? Um EPR. As coisas vão dificultando um pouquinho mais para se trabalhar, mas a gente tem que trabalhar dessa forma, para que a gente trabalhe com segurança. Na imagem, então, nós podemos verificar o risco aí desses grãos, quando se forma uma parede, soterrar o colaborador, né? Na figura do meio aí, nós podemos verificar também, muitas vezes o integrador entrou lá no silo, ele verificou, tá lá, tá nivelado os grãos. E ele começa a andar lá, não fez ancoragem, né? Tá belezinha, eu sempre andei aqui, não tem problema nenhum, a vida toda andei, não usei equipamento de segurança, isso aqui é tranquilo. Aí o que acontece? Por conta da umidade dos grãos, ele cria chamado aí, vocês vão saber mais do que eu aí, referente a essa questão, eles chamam de oca, né? Que é um bolsão de ar, tá? E quando alguém passa por cima e causa uma pressão sobre aquela camada que se criou naquele bolsão de ar, ele cai dentro desse bolsão e os grãos envolvem ele, aonde ele vai ter aí, provavelmente, uma morte por asfixia. Se ele tivesse andando sobre esses grãos, vamos aí desconsiderar que o ambiente não está gasado, porque já foi feita a ventilação do ambiente, né? Mas ele colocou aí uma cadeira de segurança, está ancorado aí num talabarte, ele não vai correr esse risco de ficar soterrado. No soterramento, quanto tempo que o colaborador consegue ainda ter chance de vida? Vai muito de pessoa a pessoa, tá? Em média, aí nós temos aí em torno de 15 a 20 minutos, meia hora, vai muito de organismo para organismo. Muitas vezes o colaborador, o que acontece? Ele sofreu um soterramento, ele entra em parada cardiorrespiratória e a gente consegue reverter, tá? Como em outras vezes, infelizmente, a gente não consegue reverter esse caso, né, de soterramento. Então, é de suma importância sempre verificar, vou trabalhar tanto em trabalho em altura, quanto na parte de espaço confinado, utilizar o equipamento correto. Qual é o equipamento que eu tenho que utilizar? Qual é o risco que aquele local me oferece? Eu tenho que verificar, esse risco aqui, eu vou entrar dentro de um silo. Qual que é o risco? Eu tenho risco o quê? De gases, tá? E o ambiente ser explosivo. Então, eu vou ter que utilizar o detector de gás. Eu tenho risco de ficar soterrado. Opa, então eu tenho que utilizar um equipamento para fazer minha ancoragem.
para se caso eu sofra um desmoronamento de uma parede ou alguma coisa, ou eu fique pendurado se eu estiver andando sobre, ou se eu estiver fazendo o desprendimento dessa parede que está lá em vertical, se caso ocorrer um soterramento, eu tenho uma linha da vida que as pessoas consigam me puxar e me localizar logo, diferentemente daquela parede de grãos, um silo, a extensão dele é muito grande, e aí a gente procurar uma agulha e um palheiro, e aí é onde tem o integrador a óbito. Tranquilo? Tranquilo. Bom, basicamente era isso que a gente tinha um pouquinho para abordar hoje aí, referente a essa questão de trabalho em altura e espaço confinado. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se ficou alguma dúvida, se conseguimos ser claro, passar um pouquinho do conhecimento. Com certeza alguma coisa pode ter ficado, porque a gente ficou aqui alguns minutos só conversando, mas o que importa mesmo é a gente chamar atenção para a necessidade de cautela extrema e se cuidar, né? Cuidar da sua própria vida, porque é importante não só para si mesmo, como para as pessoas que dependem de você, tanto psicológica como financeiramente, enfim. Você tem uma família, né? E essa família quer que você chegue em casa com vida, com segurança, para poder desfrutar de bons momentos com você, não é isso? Com certeza. A sua família é o bem maior, a vida é o nosso bem maior, né? Então, em primeiro lugar aí, a vida. É isso aí. Com isso, nesse clima de reflexão, a gente encerra, então, a nossa semana da CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Espero que as ações que fizemos aqui, os momentos que tivemos falando sobre esse tema, tenham levado você a refletir, a se cuidar, a pensar como você pode aí ter uma boa qualidade de vida e uma boa qualidade de vida no trabalho também, que é isso que nós estamos querendo aqui com essa semana. Então, tenham todos aí um bom trabalho, uma boa semana, já que hoje é sexta-feira, né? E a gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Um abraço a todos, um beijão, até mais.